Hoje é dia de ler provérbio, né? Do livro da Bíblia, né? Todo dia é um dia especial, mas faça um excepcional dia, né? Quando a gente lê provérbio, a gente encontra sabedoria em todos os versículos, né? Cada um, ele nos inspira a aprender um pouquinho mais, a entender que a vida, ela é vivida, né? Então tem que fazer o que quer, o que é preciso. Provérbios, sempre que você lê provérbio, você vai ver que de 1 a 9 é um convite à sabedoria, né? O que vamos aprender, né? Como vamos aprender de 1 a 9 é muito importante. Todo provérbio é importante, né? E de 10 a 24 é o ditado dos sábios. Então, o que nós estamos lendo hoje no dia 17, o ditado dos sábios. E no dia 25, né, o provérbio 25 a 31, é o comportamento dos sábios e dos nobres. Então, cada versículo tem uma sabedoria, cada momento é entender, né, que a gente quer aprender, quer fazer, né, e realmente o que é certo, né. Então, por que ler provérbio, né? Muita gente diz assim, por que eu vou ler provérbio? Porque provérbio oferece sabedoria. Quando as coisas sábias vêm, a gente não sabe o que é certo e o que é errado, né? E porque elas devem ser aplicadas na nossa vida, né? E em diferentes situações, né? Cada um tem uma situação diferente, né? Ninguém é igual, né? E por que ler provérbio? Salomão pergunta, né? Lá, por que vocês não leem provérbio? Por que vocês não... Porque ele oferece sabedoria maravilhosa. Então vamos ler provérbio, né? Por que não ler provérbio? Porque eles são aplicados em várias áreas da nossa vida. E por que não ler provérbio? Porque eles podem inspirar reflexão e crescimento pessoal. Então quando a gente diz assim, por que não ler provérbio? Leia, ele oferece sabedoria, a gente pode aplicar provérbio em várias fases da nossa vida, né? E ele sempre é um crescimento pessoal. Quando a gente lê provérbio, a gente vê que a gente está crescendo pessoalmente um pouquinho mais, né? Até os outros olham a diferença. Então, o que a gente reflete sobre né, o crescimento? Quando o crescimento é pessoal, a gente vai crescendo devagar, mas as pessoas notam a diferença. E por que refletir provérbios em nossa vida, né? Porque o provérbio, ele dá lição muito maravilhosas, né? Valiosas para todo dia, para a gente saber o que é certo e errado, né? E ele muda a expectativa, né? E ele sempre inspira alguma coisa nova para a nossa vida. E quando a gente compartilha com os outros, a gente aprende cada vez mais. Hoje, em Provérbio 17, diz assim, ó, a paz de Deus é melhor que ouro, né? Então, melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que casa repletas de carnes e de contenda. É que ele quer dizer que nós... Sempre Salomão fala, né? Tem que ter a vida, né, de paz naquilo que a gente quer e aprender todo dia. E ter tranquilidade, né? Porque a tranquilidade, ela dá tempo para nós pensar o que nós estamos fazendo, se é certo ou errado. Então, em cada versículo de provérbio, ele te traz o que eu vou fazer, né? Com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu estou fazendo nesse dia de hoje. O que é o certo, né? Então, aqui no provérbio 4 diz assim, os maus dão grande atenção às má notícias, assim como os falsos apreciam ouvir as mentiras. Então, nós temos que partir, né, por sabedoria lá que Salomão disse, né? Vamos entender, vamos aprender. Todo provérbio, né? Em todo provérbio, assim, a gente busca um versículo que dá para o dia de hoje. Se você depois sublinhar ele, né? Tem aquelas canetas que não estraga, que é colorido. Se você sublinhar um versículo, cada dia parece que tem um versículo, mesmo que você leia mês que vem, parece que um versículo pesa mais no nosso coração. Ele traz mais
alegria, né? E quando a gente sabe que Provérbio, né, ele foi escrito há 3.000 anos antes de Cristo, né, se fala na Bíblia, e quando a gente sabe que ele é um convite para nós aprender algo diferente todo dia, né? Porque tem os 31 dias do mês, né? Cada dia tem um capítulo, então vamos procurar entender e aprender, né? E sempre tem uma sabedoria, né? Diz que a sabedoria é a gente saber cuidar da nossa emoção, né? E como enxergar o mundo, né? E sabedoria é como encarar o que acontece, porque nada vai acontecer, não dura para sempre, né? Quando a gente sabe disso, a gente para um pouquinho e pensa, né? Puxa, isso ali não vai durar para sempre, eu vou passar agora, mas eu tenho que... Isso passa, né? Como as enchentes, né, que nós tivemos aqui em Rio do Sul. Passou, não adianta. Passou, a gente passou. Vamos ver nova etapa, nova história, né? Aqui em Provérbio, eu sublinhei hoje os provérbios que são mais sábios, né? O dia de hoje. Pensei, o dia de hoje eu tenho que aprender que não precisa muito, mas aquilo que eu aprender vai levar para o dia todo para praticar, né? Aqui no versículo 17 diz assim, ó: amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da verdade. Então, às vezes, a gente tem que ter um amigo, né? Diz que sozinho a gente não vai em lugar nenhum, né? Mas junto a gente vai mais rápido. Então, quando a gente busca aquela pessoa, né, que dá atenção naquilo que a gente faz e a gente também vice-versa, né? Porque tudo tem que ser mútuo, né? Quando um faz, o outro faz, dá uma atenção, aquilo enche o coração de alegria. Então, procure, né, caminhar junto com aquilo que você gosta, com as pessoas que você gosta, né? E aqui em Provérbio 22 diz assim, ó: coração bem disposto é remédio e grande eficácia para a alma. O deprimido consome até os ossos do corpo todo vigor. Eu li, né, lá muito o segredo da felicidade de Salomão, né? Salomão sempre diz que tudo tem um segredo, né? Então a gente tem que procurar entender esse segredo. E eu li ali, né, o segredo de Salomão no livro de Provérbios, fala muito, né? E diz assim que até os ossos, né, pode virar pó quando você não cuida, né, de você mesmo e fica cuidando dos outros, né? Então, busque a felicidade, sempre está junta, né, com risco cardíaco. Quando a gente está feliz, a felicidade ela não leva nós para esse problema, esse mal, né? Então, lá ele fala muito, né, que as pessoas felizes têm o sangue, né, o circulatório aumenta e não contribui para o infarto. Então, ele fala muito, né, em Provérbio, que a gente precisa estar bem, né? Tudo está bem, nosso corpo caminhar bem, né? O que tu está bem? Está se sentindo bem? Então, o teu corpo ele vai caminhar junto com aquilo que tu estás bem, né? Se a gente começa só... Quem reclama, aclama, né? Aclama aquilo. Então, não reclama, né? Vai, faz, resolve. Se não deu jeito, já diz, né? Não de jeito, né? Não resolvi, mas não fica ali perdendo tempo naquilo que não te leva a nada, né? E Salomão fala, né? Aquele que caminha com sabedoria será sábio e salvo, né? Então, vamos aprender isso para a nossa vida. Aqui no Provérbio 22 diz assim: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos, né, do corpo todo vigor. Então, cada momento, eu tenho que fazer aquilo, mas você está bem? Você está bem emocionalmente? Aquilo chama você para um caminho para a verdadeira
momento da sua vida, né? E aqui em Provérbio 24 diz assim, ó, a sabedoria é o grande objetivo, desculpa, a sabedoria é o grande objetivo das pessoas realmente inteligentes, mas o tolo não sabe nem o que satisfaz de fato. Então, a pessoa inteligente, ela sabe, né? O tolo não. Então, Salomão fala muito dos inteligência e do tolo, né? Então, ele fala... E aqui no Provérbio 25 ele diz assim, ó, quem realmente detém o conhecimento é cometido no falar, e quem possui entendimento demonstra alguma tranquilidade. Então, até no falar, né, ele fala, né, Salomão diz, né, que quem possui entendimento demonstra a alma tranquila. Então, vamos procurar entender as coisas de falar, né, de agir. E aqui em 28 ele disse assim, ó, até mesmo o tolo passará por sábio se conversar sua boca fechada. E se dominar a língua, parecerá até um grande que tem inteligência. Então, se é para falar besteira, né? Não fala. Então, Provérbio 17 fala muito, né? Da paz de Deus é melhor que ouro. Então, procure a paz nesse dia de hoje, né? Procure lá no versículo 17, né? Ele tem no 22, no 24, e no 27 e no 28. E ali tem uns momentos assim que quando a gente lê com atenção, com inteligência, né? Com sabedoria, a gente vê que é para nós isso, para a nossa vida, né? E para aquilo que a gente quer fazer, né? Então, a gente tem que viver sempre o dia de hoje como fosse o último, né? Agradecendo, buscando, né? Entendendo, né? E o prudente, né? E o sábio diz que a sabedoria vive na prudência, né? E o prudente está sempre analisando antes de tomar decisão. Então, tudo tem ou vai fazer ou porque faz, né? O Salomão vai explicando em cada detalhe, né? Eu li ali um livro, O Homem Mais Sábio do Mundo, né? Salomão, e ali ele fala assim, sim. Salomão diz, o conselho de Salomão, faz o que Salomão, né? Então ele tem em cada capítulo, ele tem dizer assim, vai aprender, vai buscar, vai fazer, vai resolver, rápido, né? Então, todos, e fala muito, né, na emoção, né? A gente todo dia precisa lidar com as emoções da gente, né? E todo dia um olhar diferente, né, para cada situação e que reage diferente, né? Olhar com os olhos mais leves todos os dias. Esse é um conselho de Salomão. Então, todo o livro Provérbio tem conselho de Salomão. O conselho de Salomão é encarar o que acontece e vai passar, né? O conselho de Salomão não é não é dura para sempre. Então, tudo se tu botar o Salomão ali no livro Provérbio, né? Você vai aprendendo mais e mais. O conselho de Salomão, a sabedoria é cuidar da sua emoção. Então, o conselho de Salomão é um drive, né? Como sábio, com fé e imaginação. Então, e o conselho de Salomão, os olhos são movidos pela fé e os olhos espiritual com a imaginação. Essa é forte, né? Essa é assim, né? Se você olhar com fé e com os olhos espiritual da imaginação, você é forte essa aí, né? É como se assim, vamos aprender, vamos entender que a inspiração e a imaginação espiritual, né? Ela é forte. Então, em cada momento que você lê, que você entender um pouquinho de provérbio, né? Faz a diferença. Pega só um versículo, né? E diz para você mesmo, hoje eu vou viver vou entender esse versículo aqui, vou pegar por exemplo, esse versículo aqui, o primeiro mesmo, né? Melhor é um bocado de pão seco com paz. Então, é melhor um bocado de pão seco com paz
E a tranquilidade, né, do que uma casa repleta de carnes e contê-la. Então é pouco para nós ser felizes, é pouco para nós entender o que nós precisamos para a nossa vida, né? E a gente tem que buscar esse conhecimento todo dia, né? E por que aprender, né, com Salomão? Porque todo versículo de provérbio tem lições valiosas, né? Por que aprender provérbio, né? Porque muda a sua expectativa daquilo que você está fazendo hoje, que é certo ou que é errado. Por que inspirar, né? Porque inspira aquilo que você quer fazer, novas ideias, né? E por que compartilhar com os outros? Porque tudo que a gente aprende, a gente não depende, né? E se a gente ensina para alguém, aquela pessoa também vai aprender. Então, e é uma das maiores lições, né, que a gente tem que saber que quem faz sempre tem algo que vem depois retorno, né? Tudo é saber fazer de uma maneira certa e perceber, né, a gratidão daquilo que você fez. É muito melhor, é melhor você fazer e depois receber do que não receber nada. Então, o provérbio, ele nos leva sempre a nos entender melhor. O dia de hoje, ele tem que ser bom, né? É um sábado, né? A gente tem que rir mais, brincar mais, falar mais, mas com aquilo que a gente está bem. E quando a gente está bem, a gente fala coisas lindas, né? E vive a maravilha do dia de hoje. Então, vamos ser felizes. Todos os dias, às 6h22, né? A gente faz a nossa live. Porque a palavra falada, ela nos enche o coração de alegria e faz nos entender melhor a vida, né, do que olhada. Então, quando eu leio aqui, eu digo assim, puxa, isso é para mim, isso é para me aprender, para me entender que nós estamos aqui para viver e ser sábio, né? Ah, eu fiz aquilo, não sabia. Aprende, dá um tempo, pensa, não abre a boca na hora. Dá um tempo, calma, vou ver se isso ali está certo, vou ver. Não vou fazer assim, né, por fazer. Ontem eu tinha que tomar um remédio cada 8 horas, né? Disse assim, puxa, qual é o melhor horário para mim tomar remédio, né? Qual o horário que eu estou presente? Eu fui fazer as contas, puxa, vou começar às 2 horas da tarde, porque daí eu vou tomar às 10, daí no outro dia eu vou tomar às 6 da manhã. Vai ficar um horário maravilhoso, né? E dito e feito, quando a gente pensa antes de fazer, aquilo vai que nem uma luva, como se diz, né? Fica perfeito. Então, você também dá uma pensadinha antes de agir. Por que Deus deu a cabeça? Para a gente pensar e ter conhecimento e sabedoria, né? Então, vamos buscar, como diz todo o provérbio, né? Salomão diz, vamos fazer, vai dar certo, né? Isso já foi escrito há mais de 3.000 anos antes de Cristo, né? E então, vamos continuar aquilo que é certo, né? Vamos fazer. Que bom que você está ali, Zeli Fernandes, né? Obrigado por a presença, né? Vamos amanhã, às 6h22, a gente está aqui, buscando um pouquinho mais de sabedoria e de conhecimento, né? E só foca naquilo, pode ser pequenininho, mas aquilo que você aprende, você não vai depender dos outros. Não depende de ninguém, né? Quem aprende não depende, então é essa busca que a gente busca todo dia, né? E não tem data para aprender, não tem tempo para aprender, né? Os homens, as pessoas que cresceram muito, eles buscam sempre o conhecimento e a sabedoria e nunca param de aprender, né? Ah, chega. Não chega, não. Tem mais coisa para descobrir todo dia e para ser feliz. Como a gente tem que dizer, eu quero aprender mais, eu quero ser mais feliz, né? Em vez de dizer, eu estou aprendendo, eu estou entendendo mais a felicidade. E cuidando da emoção, né? Porque às vezes a emoção tem que estar calma, perfeita, sábia, para a gente sentir a grandeza, né, que vem do alto, né?
E a gente faz aqui, mas a gente sempre sabe que está buscando lá, né? Outro dia eu li um pedacinho ali, eu achei importante. Puxa, e me levou assim, você está pronta, com a mala pronta, né? Para viajar para outra vida, né? Depois da morte. E a gente sempre diz assim, estou fazendo, mas está preparada emocionalmente, com aquilo que você fez de bom? Você sabe que aquilo que você fez de bom está aí, né? Tudo que você fez. Então, vamos somar o que a gente fez de bom, porque a gente sabe que a única certeza que tem é a morte, mas quando a gente procura fazer o bem e acertar, a gente sabe que em qualquer momento a gente está bem para tudo que vem. Então vamos ser felizes, né? Vamos escutar um pouquinho o homem mais sábio do mundo, né? Que diz, a Bíblia fala, né? E eu acredito que em todos os versículos que eu já leio a Bíblia, né? O Salmo, faz mais de 5 anos que eu leio quase todos os dias, né? O Salmo. E eu vejo que cada dia eu aprendo um pouquinho mais, eu entendo um pouquinho mais daquilo da vida, né? A vida de cada um e a nossa vida, que somos nós. Então vamos ser felizes. Vamos terminar a nossa live. Vamos fazer uma oração bem curtinha, só dizer assim: a ti, meu Deus, te rendo graças porque o Senhor é bom. E quando a gente respira, né? Quando a gente respira 3 vezes, a gente limpa o coração. Então, se tiver alguma mágoa, com rancor, automaticamente é como se tivesse tirado fora, né? Você está preparado para agradecer. Então, quando a gente diz, perdoe meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão no nosso lado, né? Vamos ser felizes. Só alegria. 4, 3, 2, 1.